Olá e bem-vindos. Olha, hoje temos aqui um documento que se apresenta quase como uma revolução para o investimento imobiliário comercial cá em Portugal. É verdade, a fonte é um prospecto de uma empresa, a Quero Cuidados Home, e o título já diz tudo. Imóveis comerciais turnkey com renda passiva imediata. É um título com uma promessa muito forte. Fortíssima. A premissa deles é de uma audácia tremenda. Basicamente o que eles dizem é que o modelo tradicional, aquele de comprar umas paredes vazias e ficar à espera que valorizem, já era. É uma relíquia. Exato. E a nossa missão aqui é tentar perceber o que eles propõem, claro, mas também o que pode estar nas entrelinhas desta proposta que parece tão perfeita. Sem dúvida. E eles usam uma linguagem muito específica. Chamam a esta oferta um ativo híbrido de alta performance. Pois, para analisarmos isto a fundo, acho que o melhor é seguir a lógica deles. Eles dividem a coisa em três partes. O imóvel, a componente física, ok. O negócio que lá funciona, que é a operação, e depois a parte financeira, a que dão um nome assim mais pomposo. Leasing PropTech. Certo. O nosso objetivo vai ser desmontar cada uma destas peças para perceber onde é que está a inovação, mas também onde podem estar os riscos que não são tão óbvios. Perfeito. Ok, vamos a isto então. O documento começa logo com uma crítica muito assertiva ao mercado tradicional. Pinta um quadro bastante negro, na verdade. Sim, é a estratégia clássica. Primeiro o problema, depois a solução. Exatamente. Quer dizer, eles fazem mesmo questão de nos convencer de que o problema é enorme. Mas será assim tão mau? Milhares de investidores construíram um património dessa forma. Não estarão a exagerar um bocadinho para a solução deles parecer mais revolucionária? Muito metódicos a apresentar os pontos fracos do modelo clássico. O primeiro argumento, e é um argumento forte, é a descapitalização inicial. Uhum. Falam da entrada avultada que um banco exige, mais os custos de IMT, escritura, quer dizer, uma fatia enorme do capital do investidor fica logo ali imobilizada, Uhum. antes sequer de ter a chave na mão. E isso é só para comprar as tais paredes nuas, como eles gostam de lhes chamar. É comprar o problema, basicamente, porque depois de teres o espaço, ele não serve para nada como está. Exatamente. E isso leva ao segundo ponto deles, o CAPEX, os custos de adaptação, as obras e tudo mais. Isso. O prospecto atira com números, estima um investimento adicional entre 20 e 40 mil euros em obras, equipamentos, licenças. Para tornar o espaço minimamente atrativo. Hum, Portanto, ao capital inicial, somas mais esta despesa. E enquanto isto acontece, o tempo passa. claro. E esse é o terceiro problema que eles apontam, o tempo de espera. Falam em 3 a 6 meses entre a escritura e o momento em que o primeiro euro de renda entra na conta. Pois. Durante esse período, o ativo não está só parado, está a custar dinheiro. Condomínio, seguros, se calhar até a prestação ao banco, é um buraco financeiro. Um buraco que nos leva diretamente ao risco seguinte, a vacância, a incerteza de encontrar um inquilino e depois a de o manter. Eles argumentam que isto deixa o investidor totalmente dependente do mercado local, que pode ser muito volátil. Pode ser muito volátil. E, por fim, atacam a rigidez do financiamento bancário, que descrevem como burocrático, e a própria valorização do ativo. Dizem que no modelo tradicional está limitada apenas ao valor do metro quadrado, ignora o potencial do negócio que podia estar lá dentro. É um diagnóstico demolidor. Se um investidor novato lesse isto, provavelmente fugia a 7 pés do imobiliário comercial. Exato. E é aqui que, convenientemente, eles apresentam a sua solução milagrosa. Eles não vendem uma loja, vendem um ecossistema. Usam muito essa palavra. É a palavra-chave. E o que é este ecossistema? A proposta é a aquisição de uma unidade de coworking já a funcionar, completamente mobilidade, equipada, com clientes, com uma operação que eles dizem estar validada. Uhum. É aqui que nasce o tal conceito de ativo híbrido. O investidor compra o imobiliário, o ativo físico, mas já com um negócio a render lá dentro. É o famoso chave na mão. A promessa de que o investidor não tem de se preocupar com obras, com contratar pessoal, com marketing, porque, teoricamente, já está tudo a rolar. A ideia é eliminar toda a fase de arranque, que é sempre a mais dolorosa. Exatamente. A promessa é que o investidor compra o ativo hoje e amanhã começa a receber uma renda passiva mensal fixa. E esta parte é crucial.
Fixa. Fixa. A renda é supostamente garantida através de um contrato de exploração com a própria Quero Cuidado Som. Eles ficam a gerir o espaço e pagam um valor fixo ao investidor, independentemente da taxa de ocupação. Espera aí. Fixa e garantida. Essas são palavras muito fortes no mundo do investimento. Uma garantia tão boa quanto a entidade que a dá, certo? No fundo, estamos a trocar o risco do mercado de arrendamento, que é um risco diluído, pelo risco de negócio da própria Quero Cuidados. Exato. Se a operação de coworking deles falhar, o que acontece é essa garantia. Esse é o ponto nevrálgico de todo o modelo. A segurança que eles vendem assenta inteiramente na sua própria solidez e competência operacional. O contrato de exploração transfere o risco do inquilino para o gestor do negócio. Certo. Eles argumentam que isto é uma vantagem, claro. Dizem que são especialistas e que estão a surfar a onda do trabalho híbrido. Mas a tua observação é perfeita. O investidor tem de acreditar mais na Quero Cuidados do que no mercado imobiliário em geral. Ok, a parte do negócio e do imóvel é interessante, mas onde o documento parece colocar todas as fichas é na parte financeira. Eles chamam-lhe alavancagem inteligente, através de um leasing imobiliário PropTech. Sim. Isto parece ser o ingrediente secreto para contornar a tal descapitalização. Mas a frase, o ativo paga-se a si mesmo, sempre me soou a alerta de marketing. Como é que isto funciona na prática? Pois, e é normal que sou. O que eles propõem é uma alternativa ao crédito à habitação tradicional. Em vez de uma entrada de 20% ou 30% para um banco, o investidor entra com um valor inicial estratégico, que o documento diz ser negociável. Negociável. Sim, e o restante valor é financiado. E aqui está o detalhe. Aparentemente pela própria Quero Cuidados ou por parceiros deles. A grande promessa é que o fluxo de caixa gerado pelo negócio, a tal renda fixa, é suficiente para pagar a prestação desse leasing e ainda deixar uma margem de lucro. Financiado por eles. Espera lá, isso levanta logo outra questão. Não há aqui um conflito de interesses. A mesma entidade que me vende o ativo, que o vai gerir, que me garante a renda, é também a que me está a financiar? Exato. Parece um sistema muito fechado, onde eles controlam todas as variáveis. E se a renda garantida não for suficiente para pagar a prestação do leasing que eles próprios definiram? O que é que acontece? O prospecto, como seria de esperar, não entra nesse nível de detalhe. Foca-se na vantagem da flexibilidade. A possibilidade de negociar prazos e formas de pagamento diretamente com eles é apresentada como o oposto da rigidez da banca. Claro. Eles até têm uma citação muito forte para vender esta ideia. O banco tradicional financia paredes. A Quero Cuidados financia um ecossistema. É uma ótima frase de marketing, sem dúvida. Mas um banco, quando financia paredes, tem um ativo físico tangível como colateral. Quando a Quero Cuidados financia um ecossistema, se a parte do negócio falhar, o que é que sobra como colateral? As mesmas paredes? Exato, as mesmas paredes. Mas agora com o fardo de um negócio falhado associado. O valor do ativo pode até diminuir. Precisamente, o valor do ecossistema está intrinsecamente ligado ao sucesso operacional deles. Se eles falharem, o investidor fica com um imóvel adaptado para um negócio específico coworking, que pode não ser fácil de reconverter ou arrendar para outro fim. O risco é diferente e talvez mais concentrado. E para tentar tornar tudo isto mais concreto, eles apresentam uma tabela comparativa. E para quem investe, os números são o que interessa. Vamos olhar para essa tabela, mas com um olhar crítico. Vamos a isso. Eles comparam um imóvel de 100 metros quadrados lado a lado. Primeiro, a entrada inicial. Elevada no tradicional, otimizada e negociável no modelo deles. Até aqui é o ponto central. Certo, essa é a bandeira deles. Depois, o CAPEX, o custo das obras. Alto no tradicional, zero no deles. Porque o ativo é chave na mão. Até aqui tudo bem, são as premissas do modelo. Mas agora entra a parte mais arrojada. O tempo até primeiro recebimento. 3 a 6 meses no tradicional, contra imediato no deles. Imediato e depois o risco de vacância. Alto no tradicional versus nulo. Nulo. A palavra nulo em investimentos devia ser proibida. Não existe risco nulo. Claro que não. O que eles fazem é reclassificar o risco. Deixa de ser risco de vacância e passa a ser risco de contraparte. O risco da Quero Cuidados não cumprir o contrato. Eles justificam o nulo com o tal contrato de exploração garantido.
Mas como já discutimos, a garantia vale o que valer a empresa, exatamente. É uma jogada de semântica. Depois falam na valorização. Dizem que no tradicional é só a do imóvel e no deles é dupla, a do imóvel e a do negócio. Pois. Mas como é que se avalia a valorização do negócio? É um valor líquido, realizável? É um número teórico que só existe enquanto eles estiverem a gerir? Essa é outra excelente questão. A valorização de um negócio é muito mais volátil e subjetiva do que a de um imóvel. E mais importante, o investidor provavelmente não pode vender a componente de negócio separadamente. Está preso ao gestor. Ok. Tudo isto culmina no indicador final, o ROI estimado, a yield. Eles comparam os 4% a 6% brutos do mercado tradicional com um potencial de 8% a 12% no modelo deles. A palavra potencial é a chave aqui. E esta comparação parece-me enganadora. Estão a comparar o retorno de um investimento com pouco capital e muita alavancagem com um modelo mais conservador. Claro. É óbvio que o retorno sobre o capital investido parece maior quando o capital investido é muito pequeno. É a magia da alavancagem, mas também é a armadilha. Mais alavancagem significa sempre mais risco. Sem dúvida. O chamado cash-on-cash return será sempre mais alto no modelo altamente alavancado, assumindo que tudo corre bem. O que a tabela não mostra é o risk-adjusted return, o retorno ajustado ao risco. Exato. E aí a conversa seria muito diferente. A tabela é uma ferramenta de marketing brilhante, desenhada para destacar todos os pontos positivos e esconder as nuances do risco. Portanto, se tivéssemos que filtrar o marketing e resumir a proposta de valor real, mas também os seus compromissos, em que ficávamos? O documento sintetiza o argumento em 3 pilares. Sim, e podemos analisá-los com esta perspectiva mais crítica. O primeiro pilar é o fator custo de oportunidade. O argumento é que o capital começa a render imediatamente. Isso é verdade. Mas, O trade-off é que o investidor abdica do controle sobre o ativo e do potencial de ganho que poderia ter se encontrasse um inclínio excepcional. Compra conveniência, mas vende controle. o segundo pilar é a tal alavancagem do leasing. Acelerar o crescimento do património porque a entrada é mais baixa. Exato. A alavancagem do leasing permite, teoricamente, comprar mais ativos com o mesmo capital. O trade-off aqui é que essa alavancagem é concedida pela própria empresa, com termos que podem não ser transparentes e que criam uma dependência total. Um crédito bancário, por mais rígido que seja, é regulado. É regulado e as condições são claras. Aqui, o investidor entra num acordo financeiro com o seu parceiro de negócio, o que pode ser complicado se as coisas correrem mal. E o terceiro pilar, o ativo composto. A ideia de investir em imobiliário e num negócio ao mesmo tempo. O ativo composto promete essa dupla valorização. O trade-off é a importação de um novo tipo de risco. O investidor imobiliário puro pode querer evitar os riscos de gerir um negócio. Pessoal, marketing, clientes. Exatamente. Este modelo força o investidor a tornar-se, indiretamente, sócio de um negócio de coworking, com todos os riscos que isso acarreta, mesmo que não participe na gestão. O seu sucesso está ligado ao sucesso de um setor de atividade específico. Ok. Revendo a nossa análise, sinto que conseguimos ir para além da superfície do prospecto. Explorámos a proposta da Quero Cuidados Home, que é sem dúvida inovadora, É. desafia o modelo tradicional com o conceito chave na mão, focado em coworking e suportado por uma estrutura de leasing própria para baixar as barreiras à entrada. Mas também vimos que cada vantagem prometida parece vir com um risco correspondente que é simplesmente reclassificado. É isso mesmo. O documento põe em cima da mesa uma redefinição do que é um investimento imobiliário. Promete retornos mais altos, liquidez imediata, mas falo concentrando o risco na sua própria capacidade de gestão. O sucesso do investidor deixa de depender do mercado imobiliário em geral, que é um mercado vasto, e passa a depender criticamente da performance de uma única empresa. É uma troca fundamental. O que nos leva ao nosso pensamento final para reflexão. Sim. O prospecto vende a ideia de um investimento imobiliário moderno, mais ágil e mais rentável. Mas depois de desmontarmos as peças, a questão provocadora que fica é a outra. Qual? Será isto realmente um investimento imobiliário? Ou será antes um investimento de private equity numa rede franchising, onde, por acaso, é preciso um imóvel para a operação funcionar? E mais importante,
O investidor imobiliário típico, que procura segurança e valorização de um ativo físico, está preparado para avaliar o risco de um negócio operacional? É uma boa pergunta. A reflexão é se a proposta não está a embalar um tipo de risco empresarial com o papel de presente de outro tipo de risco, o imobiliário.